Muito boa noite a todos, queridos irmãos. Boa noite aos que nos assistem de casa. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa querida casa de Francisco de Assis. Essa casa que nos acolhe sempre com amor, com alegria, com espontaneidade. Que todos se sintam muito bem-vindos na nossa casa nesta noite. A nossa página inicial é do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, e tem por título Amor Fraternal. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Emmanuel. Então vamos agora fazer a nossa prece, pedindo as bênçãos para a noite de hoje. Deus, nosso querido Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, Criador de todas as maravilhas que temos neste planeta. Jesus, querido amigo, divino mestre, conselheiro, médico das nossas almas, Francisco de Assis, mentor espiritual da nossa casa, toda a falange franciscana presente na noite de hoje, e também os nossos dirigentes espirituais, Eurípides Barçanufo, Leopoldo Machado e José Luiz do Espírito Santo, pedimos as bênçãos para a noite de hoje, que todos os trabalhos que estão sendo realizados nesta casa na noite de hoje, mesmo aqueles que ainda são invisíveis aos nossos olhos, possam ser abençoados pela querida espiritualidade amiga, pelos trabalhadores desta noite. Pedimos que fiquem conosco durante toda a nossa noite, que a nossa querida irmã Renata, que vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos, também seja intuída nas boas palavras do querido Evangelho do Mestre Jesus. Então, pedimos que fiquem conosco, queridos irmãos, graças a Deus. E hoje a nossa companheira Renata vai nos falar do Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, as questões 937 a 949. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Então, na questão 937, nós temos a seguinte pergunta:
As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor, e não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto daqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isto vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Questão 938. As decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando-o à sensibilidade? Isto seria um engano, pois o homem sensível, como o dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que, se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorsos por isso. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Renata, que vai fazer os esclarecimentos dessas questões. Bom trabalho, Renata. Meus irmãos, muito boa noite. Com imensa alegria e gratidão que estou aqui na frente para conversar com vocês. Hoje seria nosso irmão Alex, mas ele foi trocada a escala dele, de trabalho, e aí ele não poderá mais vir às quintas-feiras. Então, até o final do ano, ele virá às terças-feiras para trazer alguns esclarecimentos para a gente. Então, mas eu espero que nós possamos vibrar, nessa faixa de amor que a casa respira, que está passando isso para a gente, que nós possamos aproveitar a ambiência, o apoio desses amigos espirituais que permitiram a nossa presença aqui e nos auxiliaram a estar aqui na noite de hoje. Então, vamos sempre agradecer a isso, essa movimentação que a espiritualidade faz para que nós cheguemos à casa espírita. Nós temos nossas lutas, nossos desafios, tem as questões do mundo, mas, acima de tudo, tem Deus. E Deus, com a sua infinita bondade, sempre ajuda a gente, tá bom? Então, que possamos aproveitar bastante esse momento. Como a nossa querida Regiane falou, nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos hoje, na última parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre das penas e gozos terrestres. E assim, o que é muito fascinante na doutrina dos Espíritos é a clareza com que ela traz os ensinamentos. Uma página como essa, algumas perguntas, a Rê leu duas, mas tem mais que nós vamos estudar na noite de hoje. Kardec é muito claro nas perguntas e os espíritos extremamente objetivos nas respostas. E por que isso? Porque o tempo para nós entendermos o que Jesus veio trazer para a gente chegou. Esse tempo chegou. Então, conversando com a colega ali, a questão da porta estreita, como é importante nós termos esse conhecimento para nós não irmos pela porta larga, uma porta que é muito convidativa,
Uma porta que traz algum prazer para a gente, mas não traz a felicidade. Porque o prazer, ele precisa ser alimentado sempre. E a felicidade é um estado de espírito que a gente tem que ninguém tira. Vocês querem ver? Vamos lembrar de um momento muito feliz que a gente teve na vida da gente. Um momento muito feliz. A gente trouxe isso para a nossa memória afetiva, para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, e a gente se sente feliz. E o prazer não, o prazer ele tem que ser alimentado sempre, porque ele é passageiro. Então, a doutrina espírita, quando ela traz esses conceitos para a gente, esse entendimento da vida espiritual, o entendimento do porquê, do para quê, né? Como as coisas podem acontecer, ela traz para a gente uma bússola. É a bússola. Ela traz um roteiro de vida que a gente consegue, a partir dessa proposta renovadora, fazer escolhas melhores. Não escolhas perfeitas, mas escolhas melhores para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. Escolhas melhores que vão nos direcionar para quê? Para sermos espíritos melhores. Nunca se esqueçam disso. Está lá no Livro dos Médiuns, se eu não me engano, é no capítulo 30, 38, alguma coisa assim, eu não estou lembrando. Mas quando Erasto diz que a proposta da doutrina espírita é a renovação, a moralização dos homens, da gente. Então, às vezes, nós queremos um mundo feliz. Às vezes, nós queremos uma vida muito feliz. Mas essa felicidade tem que vir de dentro. Essa conquista é nossa. Então, a proposta é: quer ter um mundo melhor? Que nós sejamos pessoas melhores. Quer ter uma vida melhor? Que nós sejamos um espírito melhor hoje, a partir de hoje, entendendo que a nossa vida é de espírito imortal. O que nós estamos passando hoje aqui, cada um com seu corpo físico, é uma existência reencarnatória. É mais uma na nossa vida espiritual, na nossa vida de espírito. Então, todos nós que estamos passando pelos nossos desafios, pelas nossas lutas, pelas nossas dores, tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E essa esperança que a doutrina espírita nos traz, faz com que nós tenhamos o bom ânimo de caminhar. Conversando com uma amiga, passando por um momento de muita tribulação, e eu falei para ela, né, o que eu aprendi e o que eu procuro trazer para a minha vida. A doutrina espírita, ela não vai tirar a dor da gente, mas ela vai dar o chão para a gente caminhar, para a gente seguir em frente. Porque para nós, hoje, nós só temos duas opções. A primeira opção é seguir em frente, para a frente e para o alto. E a segunda opção é seguir em frente, para a frente e para o alto. Então, quando a doutrina traz para a gente, né, sobre a imortalidade da alma, nós como espíritos imortais que viemos, né, de experiências reencarnatórias, e aqui estamos, e teremos muitas outras, que somos o resultado de tudo que já vivenciamos. Quando ela traz a existência de um Deus justo e bom, não é um Deus que quer que a gente sofra, é um Deus que tem leis para que nós possamos nos corrigir, entendendo que somos espíritos imortais e que tivemos um passado delituoso. Então ela vem dar para a gente o que? A possibilidade, Deus é tão bom que Ele te deu uma nova chance. Então a gente tem que aproveitar essa chance da melhor forma que a gente puder, aprendendo, se capacitando, compreendendo, né? A gente vai falar um pouco disso aqui nas relações, né? Então, quando a doutrina vem explicar para a gente sobre a reencarnação, quem é que nunca se perguntou aqui, se questionou sobre as injustiças aparentes aos nossos olhos? Quem é que não achou a vida injusta, o mundo injusto? Né? E agora, Deus não está vendo? Deus vê tudo. Deus vê tudo. As leis são tão perfeitas que elas estão aqui para nos reeducar. Então, até nós conversamos sobre isso na obra social.
Toda situação que nós passamos na vida, há um porquê. Há um porquê. O esquecimento do passado, ele serve para que nós, não é só que nós não lembremos do que fizemos de errado, mas que nós, possamos adquirir forças para seguir em frente. Força, e isso vem com a certeza da reencarnação. Porque a gente saber que o desafio grande que a gente passa hoje, que ele é um degrau para que nós possamos atingir essa maioridade, adquirir a maturidade do senso moral, isso para a gente é motivo de muita alegria. Então, irmãos, a reencarnação para a gente é dádiva. É dádiva. O mundo que a gente está vivendo com as suas tribulações e dificuldades é fruto das nossas questões anteriores. E se Deus permite que nós juntos, tendo Jesus como guia e modelo e Deus como Pai, estejamos aqui, é porque é algo muito bom para a gente. Então o Evangelho, ele traz essa boa nova, essa boa notícia. Olha, você é filho de Deus. Você é um espírito imortal que está passando por um momento necessário para o seu aprimoramento, mas isso vai passar. Está dizendo para a gente, que a vida continua, que os nossos amores que já partiram antes de nós, aqueles que nos antecederam, a pátria espiritual, eles continuam vivos. Gente, o que tem mais de consolador para a gente de saber que aqueles que nós amamos, que partiram antes de nós, continuam vivos e que nós vamos nos reencontrar com esses amores no momento certo, que Deus permitir. Isso é uma consolação para nós que ficamos aqui, que não tem preço. A gente consegue, apesar da saudade, apesar muitas vezes da dor, a gente consegue caminhar. Olha que beleza. Caminhar com a certeza de que a vida continua, de que nós não somos, somente a carne, o corpo físico que nós temos hoje, que nos foi concedido para estarmos aqui. Nós somos espíritos imortais. Então a doutrina traz esses aspectos, além da pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos, que é algo também fascinante. Não é nada novo, porque a comunicação com os espíritos sempre aconteceu, sempre. É só a gente pegar aí na história, tem lá aquela história conhecida de Moisés, que não permitia mais a comunicação com os espíritos, que as pessoas buscavam questões que não eram pertinentes. Aí ele proibiu, mas ela nunca deixou de existir. Depois a gente viu Jesus, o médium de Deus, que trouxe para a gente toda a exemplificação dessa comunicação. Ele curou enfermos, ele tratou dos irmãos chamados obsessores, dos irmãos menos esclarecidos, que ainda persistiam no mal. Teve aquela famosa passagem no Monte Tabor, e a mediunidade sempre ocorreu, sempre existiu. Não é algo restrito da doutrina dos espíritos, mas é na doutrina dos espíritos que nós temos o esclarecimento de por que reencarnamos médios, para que reencarnamos médios, e a beleza de tudo, nós podermos trabalhar com esses espíritos do bem e da paz por sermos médios. Olha só que beleza. Então, dito isso, a doutrina, além de tudo isso, dá essas respostas para a gente, Quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Tudo isso, Livro dos Espíritos responde para a gente de forma clara e objetiva. Somos espíritos, viemos da pátria espiritual e retornaremos para lá. Então, a única certeza que a gente tem quando a gente reencarna é que a gente vai desencarnar um dia. E eu conversando com a amiga ali, então a gente tem que aproveitar o intervalo da melhor forma possível. Não desistindo, se esforçando. Vamos ter dias tristes, vamos ter dias que não vão fazer bem ao nosso coração, mas vão servir para o nosso aprimoramento. Mas os espíritos dizem que nós temos muito mais dias felizes do que tristes, é que nós valorizamos os momentos que nos fazem aparentemente sofrer,
Então, dentro dessa questão da doutrina dos espíritos, dessa lógica que faz com que nós tenhamos o bom ânimo de seguir em frente, é uma consolação que nos faz querer estar aqui, apesar de tudo. Nos faz querer enfrentar os nossos medos, a nossa insegurança, nos faz querer passar pelo desafio, passar logo por esse desafio, porque a gente tem a certeza de que o melhor está por vir. É a vida futura que a doutrina dos espíritos mostra para a gente. Quando a gente entende isso, a gente começa a estudar, aí a gente começa a entender o objetivo da nossa encarnação, para que nós estamos aqui. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos é uma pergunta que a gente precisa compreender. Porque às vezes a gente se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? E agora, como é que vai ser? Diante de tanta dor, meu Deus, por que eu estou passando por isso tudo? Aí o Santo Agostinho responde a Kardec, que o objetivo da nossa encarnação é chegar à perfeição. Então, todos nós que aqui estamos, todos nós vamos um dia chegar à perfeição, mas para isso é necessário que passemos pelas vicissitudes que a vida corporal oferece. As vicissitudes que nós, em outras situações, fomos responsáveis e agora estamos colhendo o que plantamos. Mas se a gente pensar assim, eu estou colhendo o que eu plantei em algum momento que não foi bom. Não é agora a hora de plantar algo melhor? É agora. Se a gente já tem a informação, a gente já tem. Porque era uma coisa que eu muito debatia, Conversava com alguns colegas, mas vocês... é a lei de causa e efeito. Aí tropeçava na rua, foi porque foi chutou o Cristo lá jogou pedra no Cristo, então tá tropeçando, quebrou a perna. Não, gente, não é assim não. A lei é de amor. Então, essa punição que muitas vezes a gente carrega, quando fala, eu estou passando isso porque Deus quer. Não, Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente se reeduque. É preciso que a gente compreenda as leis dele, não se vê como vítima das circunstâncias, entendendo que há uma justiça, mas que eu, com o conhecimento que a doutrina dos espíritos traz, eu sou o artífice da minha própria vida. Eu posso construir, reconstruir algo melhor para mim, a partir de agora. Não é simplesmente a gente estar aqui encarnado, é preciso estar vivo. É preciso estar vivo. E se a gente não tem essa força, a gente tem que buscar essa força, porque não tem outra alternativa. Só da gente saber que a gente não morre, então não é melhor passar por esse processo de reeducação? E aí consta essa vicissitude que a gente passa na nossa vida corpórea. As lutas, os desafios, A gente está passando por uma grande transição no planeta que está afetando a gente, porque nós também estamos em transição. Estamos revendo valores, revendo conceitos, estamos revendo situações que vão fazer com que nós saiamos melhores do que aqui chegamos. A pandemia nos serviu muito para isso. Nós valorizamos muitas coisas, ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia, é uma realidade. Até Kardec está lá em Obras Póstumas, ele fala que duas características da grande transição planetária seria a loucura, e a loucura, no termo que Kardec utilizava na época, significava o quê? Os transtornos que nós conhecemos hoje. Transtorno de ansiedade e transtorno a depressão, tudo isso que a medicina está buscando esse tratamento e a espiritualidade está trazendo para a gente também. E o suicídio. Por quê? Porque a descrença, o nada. Só que a doutrina vem dizer para a gente que esse nada não existe. Olha, se você fizer isso, vai ter uma consequência. Não é preciso sofrer dessa forma. Vamos encarar agora para que amanhã seja melhor.
Então, passar pelas vicissitudes é compreender o nosso objetivo aqui. É compreender que há uma justiça que foi feita, né? Há uma lei de Deus que foi feita para que a nossa vida desse certo. Desse não, para que a nossa vida dê certo. Todos nós, com a nossa programação reencarnatória, todos nós, essa programação foi feita para dar certo. Então, por que eu estou falando isso tudo? Para a gente chegar nas penas iguais, decepções, ingratidão e afeições destruídas. Porque na nossa programação reencarnatória, está lá os pais que nós teremos, os filhos que nós teremos, toda a nossa vida, né, a nossa existência corpórea é estruturada baseada numa programação. Então, a gente ser médium da casa espírita, que não é um dom na acepção da palavra, né? São circunstâncias que nós criamos e que nós precisamos, através do trabalho resgatar, sem criar uma culpa, mas também sem nenhum tipo de endeusamento. É uma responsabilidade que nós assinamos, registramos em cartório lá em cima, o juiz carimbou e a gente reencarnou. Para quê? Para que a gente dê certo. Então, dentro disso tudo, tem lá os nossos familiares, que Emmanuel fala muito nessa página aqui, né? Quem são essas pessoas que estão conosco? Os nossos filhos, que às vezes são difíceis, os nossos pais, que às vezes são difíceis, né? E a gente vem para a casa espírita muitas vezes para ter forças para suportar determinadas situações, porque são desafiadoras. Mas vamos tentar entender a situação sob um outro prisma? Se nós somos espíritos imortais, todos nós, sem exceção, espíritos imortais, se nós tivemos outras existências, se nós nos comprometemos, tivemos atitudes equivocadas em outras existências, a lei não é para que eu possa me reeducar? É a lei, não é assim? As nossas leis terrenas, elas não são perfeitas, porque são leis feitas por nós homens. Nós que estamos aqui encarnados, nós não temos esse nível de perfeição. Vocês veem que elas estão sempre mudando, não é isso? Mas a lei, quem faz a lei? Os bem-intencionados, eles não fazem para dar certo? Entendendo que aquilo ali é o melhor, certo? Agora imagina Deus. Imagina Deus. Então, há um encadeamento aí, a gente se conecta com essas pessoas e aí a gente reencarna. E aí tem na nossa família, né? Tem a pessoa que a gente não consegue lidar muito bem, né? Tem o marido que é assim, tem a esposa que é daquele jeito, tem os filhos. Tudo isso para a gente entender o quê? Que a gente reencarnou nesse mesmo círculo familiar para aprender a amar. Ninguém reencarnou para se odiar. Agora, a doutrina nos esclarece. Não tem como, está lá no capítulo 11, amai os vossos inimigos, se eu não me engano, do Evangelho, onde tem a explicação de Kardec. Não tem como a gente ter um amor pelo inimigo, mesmo que a gente tem pelo amigo. Por isso que tem aí uma caminhada para a gente aprender a perdoar. Tem uma caminhada. Mas nós precisamos entender que se essas afeições, se esses espíritos, né, esses afetos ou desafetos estão conosco, tem um porquê. Tem um para quê, que está lá dentro daquela pergunta 132, que são as vicissitudes que nós passamos na vida corpórea. Mas a doutrina, ela não vem só dar essa explicação. Olha, é de um passado delituoso. Mas, está lá no capítulo 10, se eu não me engano, está lá na lei de amor. Nós reencarnamos para amar. No início, as sensações, né? Depois, os instintos e, por fim, o sentimento, que é o amor elevado às alturas. Então, assim, nós reencarnamos para adquirir esse aprendizado. Mas como é que a gente vai adquirir isso? Convivendo. Nós precisamos conviver uns com os outros.
Livro dos Espíritos, das leis morais, da lei de sociedade. É necessário que nós estejamos juntos. Como é que eu vou fazer as pazes com o meu desafeto, ou o meu desafeto comigo? Que eu também fiz coisa errada, né? Não é porque eu conheço que eu não fiz, todos nós fizemos. Não queria nem dar essa notícia para vocês, tá? Mas é uma verdade que está aí na doutrina espírita. Como é que eu vou refazer essa história? Como é que eu vou reescrever esse livro? Como é que eu vou me reestruturar intimamente? Eu preciso estar com essas pessoas. E aí, a beleza da doutrina é assim, porque ela dá essa explicação. E ela te diz, olha, você está junto dele, dela, deles ou delas para aprender a amar. Aí, vem o pai, vem a mãe, né? E aí Emmanuel pega uma página dessa e ele começa. Ele fala do equilíbrio, né? Porque ele fala aqui para a gente não cair sob o peso das nossas próprias inclinações. O que é isso? A gente tem vícios morais. Nós temos vícios morais. Nós temos. Agora, ele está falando aqui que é para a gente não cair sob o peso dessas próprias inclinações. Então, a gente veio para corrigir, através do desafio diário, através, né, do nosso dia a dia, através dessa convivência. Né? Ninguém tem uma família, gente, 100% feliz. Vou até contar um caso engraçado da palestra da Maíse, né? Que ela falou que encontrou uma pessoa e a pessoa falou assim para ela, olha, eu não entendo nada desse casamento de provação, dessa família de provação, porque meu marido é maravilhoso, eu tenho 3 filhos maravilhosos. Um é médico, um é isso e outro é não sei o que. São pessoas, maravilhosas, não me dão trabalho nenhum. Eu não acredito nessa questão da família em provação. Aí, então tá bom, que bom, né? Que bom, se você não conhece, graças a Deus, seja feliz. Aí quando foi andando, o guia falou assim, deixa aí que as noras estão vindo. Não existe, gente. O nosso planeta é assim. Ainda é assim. Até chegar essa transição, até chegar a regeneração, a gente vai passar por muita coisa. E o planeta é assim. Quem é que mora no planeta, não é a gente? Tem como esperar, né, que a gente seja, falando por mim, doutor Bezerra, Francisco de Assis? Não tem como. Nós estamos caminhando. E para isso é necessário que a gente entenda isso aqui. Voltando aqui para a página de Emmanuel, ele fala aqui, por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Né? Então tem a questão da superproteção. O que a doutrina diz para a gente? Quem são esses filhos? São espíritos. Eles precisam caminhar. Os pais precisam ensinar esses espíritos a caminharem, a terem autonomia, adquirirem a maturidade, né? Então tem uma colega que fala, né, que a filha casou, aí quando o marido ia reclamar dela, resolve vocês dois lá, tem que ser vocês, não, resolve isso com ele, porque ela fez assim, não, resolve lá, por quê? Como é que eles vão aprender? Como é que eles vão aparar as arestas? Como é que eles vão aprender o perdão, o entendimento, a compreensão de que as pessoas não são perfeitas? Né? Às vezes a gente cria uma ilusão de que vai ter uma vida perfeita. Não vai, gente. Agora, se nós mudarmos o nosso olhar, se nós trabalharmos os nossos sentimentos, nós vamos conseguir observar o melhor que as pessoas têm a dar. E quando a gente começa a observar esse melhor, aí aquela crítica azeda, ela não aparece. Porque a gente vai falar assim, fulano é assim, mas não vai falar o que é ruim. Mas ele tem um coração muito bom. Ele, ela. Fulano, meu marido não faz nada em casa. Poxa, mas é um pai tão bacana, dá atenção para os filhos. Então, é o olhar que nós precisamos ter para aprender a compreender e amar esses irmãos. E com os filhos não é diferente. Por quê?
nós precisamos encaminhar esses filhos, esses espíritos. Aí ele continua aqui: excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhe aniquilam a felicidade. A gente vê situações que estão ocorrendo aí por conta do apego, da posse, né? Como se as pessoas fossem donas das outras, e não são. Nós não somos donos de ninguém. Ninguém. Nós estamos aprendendo, né, com a maioridade espiritual agora. Então, nós somos livres, temos as nossas responsabilidades, mas somos livres para pensar, para agir. Por isso que tem que ter a convivência. Para quê? Para parar as arestas, o respeito. Como é que nós vamos conversar? Como é que nós vamos resolver isso aqui? Só que isso, gente, a gente fala assim, até antecipando aqui, né, a pergunta que Kardec fala, quando a gente sofre a ingratidão, então não vai amar mais ninguém. Não, tem que amar sim. Quem não vai amar mais ninguém? Que é isso? A gente tem que amar. O amor, Bezerra fala que a gente tem que amar até doer. Amar até doer não é se desrespeitar, não, mas a gente conseguir amar o outro apesar da dificuldade dele. Esse é o desafio. É a gente separar a pessoa do ato. Isso aí eu aprendi no encontro de Francisco que nós fizemos sobre o perdão. Por quê? Às vezes, nós confundimos a pessoa com o que ela faz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tem o hábito de enganar em relação a dinheiro, né? Aí, a Rejane sabe que eu faço isso com todo mundo. Eu ajo dessa forma. Mas aí, eu vou lá e falo com a Rejane. Rejane, invento uma história, a Rejane vai e me empresta dinheiro, porque ela acha que eu não vou fazer isso com ela. Mas só que eu faço. Por quê? Porque está na minha natureza. Ainda não me corrigi disso, mas ela sabe. Isso é um limite que nós precisamos ter em relação ao outro. As pessoas só vão dar o que elas têm para dar. Elas só vão dar o que ela tem para dar. E aí é um grande aprendizado para a gente. Por quê? A gente precisa entender o que o outro pode dar e também o que eu posso dar para o outro. Até onde isso vai? Mas como é que eu vou conseguir aprender isso? Deixando de amar, deixando de conviver? Não quero mais saber de ninguém na minha vida, não quero mais saber de amigos, amores, nada. Não. Kardec, o Espírito fala aqui, ó. As decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando a sensibilidade? A gente pensa assim, né? E agora? Todo mundo vai fazer isso, né? Aí Kardec, os espíritos falam, isto seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que esse bem não será lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorsos por isso. Então, Jesus não falou que a cada um seria dado segundo suas obras? Eu não tenho que ficar olhando a obra do outro. Eu não tenho que ficar olhando nada do outro. Eu preciso olhar para dentro de mim. O que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor? Eu ainda tenho esse vício, eu ainda tenho esse defeito moral. Eu preciso corrigir isso. Como é que eu posso começar? Eu preciso entender o que ativa esse mecanismo em mim. Quando nós estudamos, por exemplo, sobre o orgulho e egoísmo, né? A gente geralmente fala que o orgulho é a exaltação da personalidade. O egoísmo é o sentimento de posse. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas e quando eu tenho atitudes orgulhosas? Como é que é? O que significa isso? É quando eu estou no trânsito achando que todo mundo tem que sair da frente para eu passar? Será que é assim? Será que é quando eu chego no local, eu quero a atenção de todo mundo? Porque eu me acho muito importante? Será que é quando eu ajudo alguém querendo algo em troca? Olha só quantos detalhes nós podemos observar e aí a gente se analisa. Não, eu estou sendo orgulhosa. Estou sendo egoísta. E agora?
vou me chicotear? Não, nunca mais vou à casa espírita porque eu sou egoísta ou orgulhosa. Então ninguém entra. Só Jesus mesmo. Aí que a gente tem que vir. Aí que a gente tem que voltar. A gente tem que estudar e entender o que a gente pode fazer. E isso aí, gente, envolve as nossas relações. Por quê? As pessoas que a gente ama, elas vão nos decepcionar. Assim como a gente também vai decepcionar as pessoas que amam a gente. Por quê? Porque ainda está na nossa natureza. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Eu não gosto nem de usar a palavra imperfeito, né? A gente está em construção. A gente está em construção. Ou reconstrução, não tem problema. Mas a gente começou. A gente veio, né, de um princípio inteligente, passou por todas as fases, chegou na fase nominal, e aí passou a entender livre-arbítrio, primeiro determinismo, depois livre-arbítrio, passando pelas experiências. A gente está nesse ir e vir experimentando. Então não tem como hoje a gente ter a atitude perfeita. A gente tem que ter a boa vontade com a gente tem que ter a compaixão com a gente. Isso também é auto-amor. Olha, eu ainda não consigo ser a pessoa que eu quero. Sede perfeitos, capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos. Tem lá o homem no mundo, o homem de bem, o dever, cuidar do corpo, do espírito, está tudo lá no capítulo 17. Por quê? Porque a gente não é ainda. E isso vai reverberar nas nossas relações, sim. Então a gente vai se decepcionar com as pessoas, a gente vai se decepcionar com o mundo, mas a doutrina diz o quê? Apesar de tudo isso, continua. Porque você também vai decepcionar as pessoas. É simples, quem gosta de equação e de matemática é simples, é uma fórmula simples, né? O resultado é esse. Qual é o resultado disso tudo? É o amor que a gente precisa ter pela gente e pelos outros. Não é o amor ainda, gente, que Jesus tem, porque pra gente não dá. Poxa, mas é o amor que eu consigo ter hoje. O amor que se traveste de respeito, de compreensão, de entendimento, de compaixão, de fraternidade. Tudo isso, todas essas virtudes, elas vão dar no amor. A gente não tem tudo isso, então a gente vai trabalhando uma por vez. E isso nas nossas relações, né? Então, Emmanuel continua aqui. Em razão disso, em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. Por quê? Porque às vezes a gente fala o que não deve. Às vezes a gente tem um temperamento difícil e se equivoca. Invigilância, inquietação, né? Falta de prece, é um monte de coisa. Mas Emmanuel está nos convidando aqui a entender, né, esse amor fraternal que tem que ser pela gente. Então, qual é a proposta? Jesus falou lá para a mulher adúltera, né? Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, a gente observou um defeito de caráter, é aquela proposta, vá e não peques mais, sabendo que, por nós sermos espíritos, por nós hoje sermos o resultado de tudo que já vivenciamos, nós temos vícios aí milenares. Então, não tem como, não seria caridoso nós exigirmos de nós e dos outros uma mudança, né, brusca de uma hora para outra. Não tem como, porque são questões que nós trazemos de muitos e muitos séculos. Agora, a doutrina não fala para a gente? Jesus não falou para a mulher adúltera? Vai e não peques mais. Jesus falou, pedi e obtereis, batei que a porta vai se abrir. E o que significa isso? Pede ajuda. Eu sou maledicente, gosto de falar mal do outro, mas isso não me faz bem. Já percebi que não me faz bem, isso cria um clima ruim, e não sei... Ai, gente, não vou falar mais não, vou ficar quieto. E começa a segurar a língua. Começa pela língua, depois segura o pensamento. Joga o pensamento para outra coisa, para o trabalho, para alguma coisa. É assim com tudo, gente. É uma reeducação.
a gente está passando aí pelo nosso jardim, chegando na adolescência espiritual, vamos colocar assim, né? Saindo desse jardim de infância para chegar nessa adolescência. Por quê? Nós precisamos crescer da lei. A fatalidade é essa, a gente ser feliz. Agora, a gente vai ser feliz como? Conquistando essas virtudes, conquistando essa autonomia espiritual, nós cada vez mais trilhando no caminho do bem para sermos espíritos melhores, né? Então, Emmanuel continua. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Lembrei de uma história de Francisco de Assis, aproveitando já, mês que vem, dia 8 de outubro, é o encontro do benfeitor da casa. De manhã, teremos evangelização, teremos café da manhã, vai ser uma manhã muito feliz, música também, 8 de outubro, de 9 a meio-dia. Francisco de Assis, quando, não sei se vocês conhecem da história, não vou fazer uma palestra sobre Francisco, só um parêntese, tá? Ele, quando assumiu, digamos assim, a ordem franciscana, ele criou essa ordem franciscana, então era os 3 nós do cordão, estou até sem cordão aqui, significa caridade, pobreza e castidade. E tinha um frei, né, que acompanhava Francisco, porque ele tinha uma gratidão muito grande, porque Francisco tinha salvado ele. Ele estava acompanhando Francisco, mas o que aconteceu? Eles estavam pelas ruas e esse frei viu uma mulher. E aí ele sentiu o desejo pela mulher. Só que ele se envergonhou daquilo. Se envergonhou do que ele sentiu. E Francisco percebeu. Aí ele falou: Pai Francisco, é que eu amo muito o Senhor. Eu amo demais a Jesus, mas eu queria muito ter uma família. Aí Francisco falou o que para ele? Meu irmão, seja feliz. Constitua a sua família nos deveres do Cristo. Vai, seja feliz. O que significa isso, né? A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas das relações entre as almas. Ele simplesmente compreendeu o irmão. E às vezes, nas nossas relações, o que falta é um pouquinho dessa compreensão. Um pouquinho dessa compreensão de que o outro, ele está dando o melhor que ele pode. E a gente exigir, como diz Francisco de Assis, a gente perde a alegria de estar com as pessoas que a gente ama. E a gente já ama. É que a gente exige demais, aí, como diz no Evangelho, o rigor afasta, né? As pessoas começam a se afastar porque a gente ainda não aprendeu a amar. Isso é o quê? Para a gente ficar triste? Não. Não é uma boa notícia a gente saber que a gente precisa se tratar melhor e tratar o outro melhor? Então é para a gente se renovar. Colocar essa fraternidade aqui no sistema das nossas relações. E Emmanuel continua: o homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. Quando a gente ama alguém e a gente vê aquela pessoa feliz, a gente não fica feliz? Se a gente se deixar levar pelo ciúme, pela inveja, a gente não fica muito, não. Mas aqui o convite, né, o apelo evangélico que Emmanuel fala é justamente para isso. Para a gente glorificar realmente o que de melhor está acontecendo àqueles que nós amamos. Sem o sentimento de posse, sem o sentimento de apego, né? O sentimento cristão que precisa ser desenvolvido. A partir de que ponto? Qual é a chave para a gente desenvolver isso? Fazei aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Quando a gente começa por esse aspecto aí, a gente consegue entender, né, que esse amor
pode e deve ser desenvolvido a partir da nossa transformação, da nossa mudança de ponto de vista, do nosso entendimento da vida como algo espetacular que está acontecendo para a gente. Quando a gente lembra aí, de acordo com os benfeitores espirituais, que a fila para reencarnar está imensa, imensa, e muitas vezes nós vemos situações aí, né, que não nos fazem bem, porque graças a Deus nós estamos tomando horror ao mal, graças a Deus. Então tem algumas situações, né, porque a criança nasceu assim, na família desse jeito, aí os benfeitores falam assim, ele implorou para vir, ele só queria chegar aqui, para dar continuidade ao seu processo de reeducação. Aí a gente julga, né? Porque a mãe abandonou o filho, porque aconteceu isso, porque não sei o quê, e nasceu na cidade assim, no lugar assim. Ele queria chegar, ele queria estar aqui, porque a fila está grande. Há muitos impedimentos, mas eles querem vir, eles querem estar aqui. E isso para a gente é uma informação tão valorosa, que a gente pensa assim, eu também quero ficar. Também quero ficar. Até quando Deus permitir. Trabalhando a obediência e a resignação. Trabalhando a obediência com a razão e a resignação com o coração. Eu preciso ficar até quando Deus quiser. Esse intervalo aí entre o nascer e morrer, né, entre o reencarnar e o desencarnar, eu preciso aproveitar. Como? Estudando, trabalhando, me capacitando, aproveitando as coisas do mundo, sim, mas jamais esquecer da nossa vida espiritual agora. Lembrar sempre que nós estamos construindo hoje, como diz a música, um paraíso para quem vem depois, que seremos nós mesmos. Sal da terra do Beto Guedes. Construir um paraíso agora para merecer quem vem depois. A reencarnação diz o quê? Quem é que vai voltar? A gente. Então a gente trabalha hoje para o nosso amanhã. A gente trabalha hoje para auxiliar esses precursores do Cristo que estão chegando aqui para alavancar o planeta. E nós, de mãos dadas, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, mas com a nossa boa vontade em querer ser melhor, a gente caminhar junto. Então, tudo isso vai permear as nossas relações. E finalizando aqui com Emmanuel, ele fala o seguinte: na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, o que Emmanuel está falando para a gente aqui? Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. Hoje, né, aquela situação de muito apego que a gente tem, o meu marido, minha esposa, na próxima é filho, na próxima é sobrinho, na próxima é afilhado, a gente não sabe. Por quê? Porque é o treino para o amor fraternal. É o treino para que nós possamos amar independente do laço sanguíneo. É o treino para nós fortalecermos a família espiritual. Não tem pessoas que a gente olha e ama de cara? E aí vão falar assim, não, convive com ela, você vai ver, come lá 1 quilo de sal com ela, né? Vai demorar um ano para 1 quilo de sal ir embora. Convive lá com ela. Mas a gente ama. Porque já tem conquistado isso. Agora, tem uns que a gente não ama ainda, mas a gente está aqui para aprender a amar esses espíritos. E cada vez que a gente for reencarnando, que a gente for se reeducando, que a gente for ascendendo, esse amor vai se fortalecendo em nós. Tudo isso vai modificar o quê? Né? A nossa ambiência espiritual, vai nos modificar. Então, onde quer que estejamos, estaremos com essa propensão de amor que estamos aprendendo hoje. Porque nós não vamos sempre reencarnar aqui no Brasil. Né? Dizem lá no sermão profético de Jesus,
Mateus 25, ele diz lá, né, que o evangelho será divulgado por todos os cantos, né? Mais ou menos assim, não tá, é isso que quer dizer, mas não está igual que está lá no Novo Testamento. O que significa isso? É a internet que está chegando em tudo quanto é lugar também, mas não chega em todos. É a gente que, como espíritos espíritas, iremos reencarnar em outros países onde não tem ainda esse evangelho. E nós seremos quem? O evangelho vivo. Olha só. Estaremos lá dizendo presente, como nós estamos dizendo aqui hoje, refletindo sobre o Livro dos Espíritos, como a gente está quando a casa oferece os trabalhos para nós participarmos, campanha do quilo, obra social, né, a sopa franciscana, a ronda espiritual para os moradores em condição de rua, de vulnerabilidade. Então, isso a casa oferece para quê? Para que a gente consiga desenvolver esse amor mesmo, porque a gente ainda não conquistou. Agora a gente está a caminho. E se nós hoje temos essa notícia que estamos melhores, como diz o Evangelho, do que há 100 anos atrás, é motivo de alegria para a gente. Então, quando disserem assim, o mundo está ruim, a gente fala assim, não está não, já foi pior. Está melhorando. Mas está tudo aí, ó. A gente liga a televisão, está tudo mostrando. É porque hoje tem internet, hoje a gente sabe de tudo muito rápido, mas essas coisas sempre existiram e a gente gostava. A gente está, graças a Deus, tomando horror a isso tudo. Então a gente está buscando o caminho da porta estreita. Mas aí, porque Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Deus vê tudo, tudo. Deus vê tudo. E nós temos o melhor governador que nós poderíamos ter. Pergunta 625 do Evangelho. Vede Jesus, guia para ser seguido e modelo para ser copiado. Então, que nós possamos aproveitar tudo que a Casa Espírita está oferecendo para a gente. Aqui, que é um lugar onde nós que seguimos a doutrina dos Espíritos, é um lugar que nos oferece um manancial de informações, nos oferece um tesouro, nos oferece a oportunidade de ser útil, de servir, nos oferece tudo isso, hoje. Tem os passes, tem os trabalhos, tem o tratamento espiritual, tudo isso para que nós nos sintamos melhores. E que nós possamos dizer, como diz Erasto lá no capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, que nós podemos, né, agarrar, né, a nossa cruz. Ele fala, ide e pregai, as línguas de fogo falarão sobre vós. Então, todos nós podemos ser úteis na obra do Senhor, todos nós. Nem todo mundo nasceu para fazer a mesma coisa, mas todo mundo reencarnou para dar certo. E a Casa Espírita oferece essa oportunidade. E que nós consigamos levar para os nossos lares as vibrações de amor que esses espíritos dispensam a todos nós, para que cheguemos em paz, não perfeitos, mas em paz, e com a certeza absoluta que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Tá bom? Muita paz a todos. Esperamos aí no próximo mês o Alex, né? Para que nós possamos também aprender bastante com ele, mas tenhamos a certeza, jamais estamos sós. Jamais. Muita paz. Agradecemos então, Renata, pelo estudo da noite de hoje. Vamos passar para o momento dos passes, que eu gosto sempre de lembrar, né? Que é um momento especial da nossa noite, para a gente ficar em silêncio, em oração, para a gente poder se conectar bastante com a espiritualidade amiga. Mas antes eu vou ler uma passagem do Evangelho, o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Item 25, necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. São Luís, Paris, 1859. Peço então agora os médios que se posicionem para o trabalho dos passes. Jesus, amigo querido, toda a espiritualidade franciscana presente na noite de hoje, responsáveis pelo trabalho dos passes, pedimos neste momento, querido Mestre, que todos nós possamos nos sentir amparados e abraçados por esses irmãos que vão tocar os nossos corações neste momento. Pedimos ainda que da farmácia espiritual seja derramado sobre as nossas águas o remédio que tanto necessitamos para as nossas doenças físicas. Graças a Deus.
querido Mestre Jesus, trabalhadores espirituais que estiveram presentes aqui nesta noite, agradecemos por todas as bênçãos que recebemos, pelo estudo da noite para nos esclarecer e pedimos, querido Mestre Jesus, que nos acompanhe na nossa jornada diária, nos aconselhando, nos intuindo e que possamos seguir o exemplo do nosso querido Francisco de Assis, caminhar com alegria, com fé e com determinação. Graças a Deus. Compartilhando amor no fundo do coração. Espírito de Deus, virtude dos céus, não há prece que se apresse. Estejamos em oração para elevar o pensamento e deixar Deus falar ao coração. Espírito de Deus, virtude dos céus, não há prece que se apresse.
todos sejam bem-vindos ao concerto divino na casa do Pai. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Então, gente, lembrar vocês que no dia 30, sábado de manhã, vamos ter aí o seminário sobre mediunidade. Não precisa ser médium para participar. Venham conhecer, venham entender. Vai ser um grupo lá de Jacarepaguá, do Eurípedes. E assim, é o Alex Pessini. O pessoal já vê ele terça e quinta aqui, é super animado. Vai ser um trabalho muito bom que a casa vai realizar. Nós vamos abrir as portas para esse grupo participar, tá? Então venham, venham. E no dia 30, vamos ter aí o encontro de Francisco. Perdão, dia 8. Vocês estão atentos, hein? Dia 8 de outubro, de manhã, vamos ter aí uma festa, gente. É uma festa que nós somos convidados de Francisco de Assis. Não é um encontro que a gente vai falar sobre a biografia dele. Nós vamos trazer Francisco para os dias de hoje. O tema vai ser Francisco de Assis e a felicidade desconhecida. Tragam suas crianças, tragam a família, participem. Vamos ter música, né? A gente está fazendo toda quinta-feira, né? Tem uma música, tem o Aloysio, tem a minha irmã, vai ter a Socorro daqui a pouco. Porque Francisco de Assis é arte, é música, é vida.
tá bom? Então, dia 8 de outubro, venham participar do encontro às 9 da manhã, domingo. São 2 compromissos. Sábado, dia 30, o seminário de mediunidade e dia 8 de outubro, o encontro de Francisco, às 9 da manhã, tá bom? Os papéis estão ali, eu vou entregar para quem eu não entreguei ainda, só para não esquecer. Márcia, providenciei para entregar para o pessoal, tá? Os de mediunidade de Francisco, para que vocês botem na geladeira de vocês e venham para esse compromisso, tá bom? Então, vão em paz. Tem algum recado, Rê? Sim, domingo de manhã tem evangelização, tá? Para as crianças e para os jovens, a partir das 9h30 da manhã, tá bom? Então, vão em paz, queridos. Até a próxima, se Deus quiser.